Vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Boa noite. Vamos movimentar o corpo. Quem precisar, descruza as pernas, se alterna, se precisar, né, se recolocar. Vamos seguir. Charlotte Jokubeck, sempre zen. Chegando no fim. Hoje ela vai falar sobre compromisso, que ela trouxe um pouquinho, né, ontem, já nesse capítulo, quando ela conta do Yasutani Roshi. Eu acho que a gente tem um... Eu acho que o livro 8 Aspectos é do Yasutani Roshi, que a gente publicou no Zen do Brasil. Talvez se a Fugetsu estiver hoje aí, ela vai poder confirmar isso. Compromisso. Havia certa vez um rapaz que estava perdidamente apaixonado por uma linda moça que não tivesse outros pensamentos senão para ela. Por isso disse-lhe: a única forma de eu me comprometer com você é você decepar a cabeça de sua mãe e trazê-la para mim. O rapaz amava a mãe, mas estava tão alucinado com a ideia de sua paixão pela moça que mal podia aguardar para cumprir o seu pedido. Então, correu até sua casa e decepou a cabeça de sua mãe. Agarrou-a pelos cabelos e correu noite adentro, porque não conseguia esperar o momento de estar de novo com sua amada. Com a cabeça de sua mão na mãe, com a cabeça da sua mãe na mão, corria de volta pela rua o mais rápido possível, quando a cabeça lhe falou: por favor, meu filho, não se apresse. Você pode cair e se machucar. Essa história fala do amor materno imorredouro
e de seu comprometimento inabalável. Comprometimento e verdadeiro amor são irmãos gêmeos. A palavra comprometer vem do latim committere, que significa pôr junto, unir, confiar, conectar. Significa entregar uma pessoa ou uma coisa aos cuidados de alguém. Para entender o comprometimento, devemos intuir cada vez mais a natureza da realidade. Não só com a cabeça, mas também com a barriga. Podemos sentir que já estamos comprometidos com o trabalho ou uma pessoa em particular, mas o verdadeiro comprometimento é algo mais profundo. Nosso comprometimento ficará desprovido de força e de resolução, a menos que nos fiquem claros seus votos básicos, que dizem respeito a um comprometer-se com todos os seres sensíveis, e não apenas com alguns em especial. Em nossas noções habituais de comprometimento, costumamos pensar mais ou menos o seguinte: bem, agora que estamos comprometidos um com o outro, é evidente que você deve ser de um certo jeito, deve amar apenas a mim, deve passar a maior parte do seu tempo comigo, deve me pôr sempre em primeiro lugar. Se estamos comprometidos com o trabalho, tornamos-nos possessivos. É nosso trabalho, é nosso projeto, é nosso negócio, nossos lucros. Podemos dizer também: uma vez que estou comprometido, devo ser de uma certa maneira no que se refere a esse compromisso. Em nossas noções costumeiras do que seja um comprometimento, o objeto dele se torna aos nossos olhos o objeto que possuímos, um investimento que deve retornar nas formas de segurança e felicidade. Na verdade, nossos compromissos são, em geral, uma mescla de nossa natureza Buda, aquela parte de nós que pode dizer, como a mãe daquela fábula: o que quer que você faça, eu te amo e desejo o melhor para você, e a outra que fala: comprometo-me com você desde que... Que tipo de desde que venenoso é esse? O verdadeiro comprometimento e o verdadeiro amor não têm desde que. Não se abalam com as circunstâncias transitórias. Como escreveu Shakespeare, o amor não é amor se altera quando se encontra alteração. Bom, o comprometimento não pode ser forçado por resmungos, raivas, greves, quaisquer manobras destinadas a agradar. Embora coloquemos todas essas táticas em prática, não pode ser forçado de modo algum. Truques. Testemunhas de nossas tentativas sutis e ostensivas de obter o que desejamos, que é sempre certeza. A mãe daquele episódio certamente não estava segura, nem tinha certezas, tinha apenas sua cabeça. Todavia, mesmo na morte, desejava o melhor para o seu filho. Claro que não somos assim, somos humanos. Eu jamais diria a uma pessoa: apenas comprometa-se com alguém e comece a lutar daí em diante. Mesmo se passarmos meses e anos para decidir que aquela é a pessoa, talvez
só comecemos a nos comprometer. Estamos enganando aos outros e a nós mesmos se pensarmos que, porque fizemos algumas promessas, estamos comprometidos. No comprometimento, fechamos a porta. Uma vez que não somos Budas realizados, não podemos ou não queremos nos comprometer com qualquer um. No entanto, após muitas hesitações e preocupações, finalmente nos comprometemos com algo ou alguém. Depois de termos feito isso, precisamos fechar a porta do forno e cozinhar. Comprometimento significa que não deixamos preparada uma saída de emergência. Qualquer casamento, qualquer relação de compromisso, inclusive o comprometimento com nossos filhos, com nossos pais e amigos, é relativo a esse tipo de escolha. Quando fecharmos a porta, seremos felizes? Uma parte do tempo, mas essa não é a questão. A questão do comprometer-se não é se o compromisso nos agrada ou não. Parte do tempo, sim, claro, porém não contemos com isso. O comprometimento nem sempre é com outra pessoa. Podemos nos comprometer a ficar sós. Para a maioria das pessoas, esse comprometimento é uma boa prática, pelo menos de vez em quando. Talvez nos comprometamos a ficar sós durante 5 anos. Poucos têm o ficar só como apenas o ficar só. Vemo-lo como solidão ou infelicidade. No entanto, não me refiro a alguma espécie de retiro em uma caverna. Refiro-me ao ficar só que podemos praticar enquanto nos devotamos a tudo e a todos. Se realizarmos essa prática, devemos ser honestos no que tange às limitações que acompanham tal comprometimento. Ninguém quer se devotar a tudo e a todos. É uma prática visceral, exigente, que nem todos estão com pressa de realizar. Jesus disse: o que tiveres feito ao menor de meus irmãos, tê-lo-ás feito a mim. Não podemos nos comprometer com mais nada e mais ninguém, a menos que estejamos comprometidos com tudo. Isso não significa que tenhamos de gostar ou que possamos fazê-lo por completo, mas essa é. É importante que cada um reconheça o que em sua própria vida é o menor. Pensamos de imediato naquelas pessoas que são muito pobres. No entanto, o menor refere-se ao menor em mim, em você. O que é menor para você? A que em sua vida você tem o menor interesse em servir? Para a maioria menor, são certas pessoas de quem não gostamos, ou com quem você tem dificuldades, temos dificuldades. As pessoas consideradas descartáveis. Menores podem ser também as pessoas a quem tememos, as que nos intimidam. No nível mais sutil, podem ser aquelas que sentimos que devemos instruir, iluminar ou ajudar. Vocês podem retrucar. Sejamos realistas. Como é possível que eu me devote a alguém a quem não posso suportar? Para dizer a verdade, quando fico a menos de 1 metro dele, é demais. Como fazer isso? Bem,
aprendemos a praticar com essa situação. O que implica uma absoluta honestidade para conosco. Reconheceremos que não gostamos daquela pessoa e não queremos ficar próximas dela. E, claro, observaremos todos os pensamentos emocionais em torno dessa relação. Adotamos também a mesma abordagem quanto aos nossos empregos. Há os que trabalham em tarefas que julgam inferiores a si. Não importa o que isso quer dizer. Tenho grau universitário. Por que é que fico pondo caixas em prateleiras? Como dedicar-me a uma tarefa tão insignificante? As pessoas desejam que a prática seja gostosa e fácil. Não é difícil dizer, estou comprometido com o mundo, com o Dharma. Mas isso é muito difícil de fazer. O mundo, o Dharma, nos é revelado em cada criatura e em cada coisa que encontramos. Estaremos comprometidos com aquele transeunte vomitando na sarjeta? Estaremos comprometidos com o caixa que acabou de nos devolver troco a menos? Ou com aquela pessoa com pose de superior? Uma vez que somos de natureza búdica, verdadeira, sabemos que a alegria é nosso direito de nascença. Mas onde está ela? Através dessa prática é que podemos encontrar na alegria e no verdadeiro comprometimento com o nosso trabalho e nossas relações a totalidade de nossa vida. Uma vez que nossas principais dificuldades são com as pessoas, não falamos tanto quanto poderíamos a respeito de nossos comprometimentos, sua falta, com os objetos. Por exemplo, se mantemos nosso quarto numa bagunça total, estamos comprometidos. Estamos indicando que existe algo mais importante do que os objetos que são nossa vida. Fui criada por uma mãe perfeccionista e durante muitos anos revoltei-me contra essa pressão, fazendo-me de tão desmanzelada quanto pude. Não estamos falando também da organização neurótica. Não obstante, nossa prática deve acolher todas as pessoas e coisas. Cada gato, cada lâmpada, cada pedaço de lixa, cada hortaliça, cada fralda. Se não tomarmos muito cuidado, então não saberemos o que é comprometer-se. O comprometimento não é algo que aconteça por acaso, é uma capacidade que cresce como um músculo, sendo exercitada. Não pretendo estar estipulando uma outra série inédita de mandamentos. Não falo muito sobre os preceitos, porque as pessoas os interpretam de modo equivocado. Devo ser organizada? Joko diz que eu devo. Mas precisamos levar em conta a nossa tendência para atirar as coisas para todos os lados, para deixar que se queimem sem necessidade, para pôr no prato mais do que precisamos comer. Por quê? Porque se nosso comprometimento não for total, então o que chamamos de nosso compromisso de casamento, nosso compromisso com os filhos, com o trabalho, com a prática, com o Dharma, estarão sendo minados nas bases. Se quisermos conhecer a alegria, não podemos dizer, eu sou simplesmente despreocupada. Nossa prática sempre é o menor. O comprometimento é um funcionamento. Porque evitamos o funcionamento,
A testemunha tem de ser tão afiada quanto uma taxa. Não interessa a quantas experiências de iluminação vocês se apeguem. Não há nada além da vida diária. Essa mesa é o Dharma. Onde estava empoeirada? Ontem estava empoeirada. Hoje está limpa. Estamos chegando ao fim desse sesshin. Não se enganem. O sesshin mais importante inicia-se quando vocês retomarem seus horários normais. É levar para a vida diária, né? Que é o que ela fala. Não há nada além da vida diária. Os sesshinhs, a prática, eles existem para a gente perceber isso. É só para perceber isso. Que a realização está na vida diária. Eu gostei também dessa imagem que ela fala que quando a gente se compromete, a gente fecha a porta. A gente não deixa uma saída, né? Uma rota de fuga. A gente assume, né? Comprometimento. Alguém quer falar alguma coisa? Ela vai começar o capítulo 9. Serviço. O Arro, licença. Pode falar. O comprometimento, ele deve ser com tudo e com todos, né? Pelo que ela fala, ou não? Sim. Sim. Mas, de fato, tem que ser você assumindo esse compromisso, né? Uhum. Com tudo e com todos. É claro que você não se compromete com tudo e com todos no nível do relativo, né? Ela está falando, você pode imaginar um exemplo, como ela deu vários, né? De um casamento, de um trabalho. É o compromisso que você assume com determinado relacionamento, que ela fala que a gente dá muita ênfase com pessoas, mas também é com os objetos. Uhum. Sim. Tá certo. É o compromisso com a prática, né? Que ela, de fato, ela está sempre falando. Você imagina, isso são palestras que ela deu durante retiros, né? Uhum. Ela está provocando todo o tempo as pessoas para o compromisso verdadeiro com a prática, entendendo que esse compromisso é com a verdade em você, né? Uhum. E que é um você que não é um você pequeno, né? As minhas coisas, eu quero, como ela fala, né? Mas é esse comprometimento com tudo e a todos, que é com esse nível mais amplo, né? Uhum. Mas passa pelo pequeno, passa pelas ações diárias, né? Pelas ações cotidianas, essa realização, né? Sim. Tá certo. Obrigada, Arro. Né, Fabiana? Mais alguém? No one? Então vamos encerrar? Então vamos colocar as mãos em gachô, palmo com palmo.
Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.